Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma lição de GC. Hoje nós estamos entrando na lição 11 e na semana passada nós falamos sobre a verdadeira fé, aquela fé que é baseada em obras. E essa fé em obras, ela não fica alienada apenas à nossa fé intelectual, a nossa fé não fica alienada apenas na nossa confissão, mas a nossa fé ela é demonstrada através das nossas obras, através das nossas atitudes. Essa sim é a nossa verdadeira fé. E hoje vamos entrar um pouco mais aí no livro de Tiago, já iniciando aí o capítulo 3. Mas esse capítulo 3, ele entra na parte da língua, que é a nossa lição de hoje é sobre a língua, essa arma, ou também pode ser uma arma do bem, mas também uma arma do mal. Esse tema, da língua, ele também foi citado no início das nossas lições de Tiago, lá em Tiago capítulo 1, 26, quando ele escreveu: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Então hoje vamos aprofundar mais sobre a língua e vamos falar sobre 3 aspectos. Vamos falar sobre o controle da língua, o poder da língua e o uso da língua. E o texto base da nossa lição hoje é o Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Pois todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade coloca entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então, meus queridos, o texto nos leva aí a falar sobre 3 aspectos: controle, poder e o uso da língua. Sobre o controle da língua, Tiago, no início do texto, nos aconselha a não escolher o caminho para ser mestre, o caminho do ensino, porque ele fala que nós teremos um juízo, nós seremos cobrados com mais juízo, porque teremos a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de evangelizar e passar a palavra, de forma que poderíamos cometer erros ensinando mal. Se nós escolhermos ser mestres, se nós escolhermos ensinar, que façamos com maior esmero, que façamos com maior cuidado, para que no dia do juízo o Senhor não nos condene por não ter ensinado de boa forma. Entretanto, também, Tiago fala que esse controle da língua não é algo também que vai se limitar apenas aos mestres, mas sim a todos os verdadeiros cristãos.
Nós vamos falar aqui que a língua ela tem um poder enorme. O controle da língua é fundamental para os cristãos. Vivemos em uma santidade, de maneira agradável a Deus. É impossível um cristão ser santo sem o controle da sua língua. E apenas, irmãos, com o Espírito Santo e mediante a grande esforço e disciplina, será possível a nós dominar esse pequeno e perigoso órgão que temos. Então, irmãos, esse controle da língua só será possível quando estivermos totalmente ligados e totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. É muito difícil refrear a língua, é muito difícil. A própria palavra do Senhor diz. E só com o Espírito Santo de Deus poderemos aperfeiçoar e conter, às vezes, a nossa fala. Até porque temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Esse é um grande ditado dos dias de hoje. E vamos falar também agora sobre o poder da língua. A língua, apesar de ser de pequeno tamanho, ela tem um grande poder. Um freio, por exemplo, o próprio Tiago fala, na boca de um cavalo, você tem domínio de todo o corpo do cavalo. Da mesma forma, ele comparou o navio daquela de grande extensão, porém apenas um pequeno leme é capaz de direcionar este grande navio. Da mesma forma também ele falou sobre uma pequena fagulha de fogo. Aí você vê um grande pasto e apenas uma fagulha de um fogo é capaz de incendiar todo aquele pasto. Então nós temos que nos preocupar com a nossa língua, nos preocupar com o que nós falamos, porque podemos destruir vidas com apenas uma palavra. Já disse em aulas passadas que às vezes a nossa atitude, às vezes um tapa que você toma no rosto, dói menos do que uma palavra que você ouve. Então temos que entender que a língua é uma grande arma, uma arma sim de destruição, mas também uma arma que devemos lembrar que é uma arma também de abençoar, que ao contrário de amaldiçoar, podemos também abençoar a vida das pessoas, em vez de dar palavras de desmotivação, palavras de edificação, palavras de motivação, palavras de encorajamento, palavras que levam as pessoas a acreditarem em si, palavras para poder ajudá-las, resgatá-las, levantá-las, e não palavras para poder diminuí-las e mostrar a elas que elas não são capazes. O terceiro item que iremos falar é sobre o uso da língua. A língua ela pode ser usada tanto para o bem, tanto para o mal, como acabamos de falar. Com ela podemos louvar ao Senhor, pregar o Evangelho, manifestar amor às pessoas, ter conversas agradáveis e edificantes. Porém, com ela também podemos maldizer as pessoas, fofocar, mentir, falar palavras indevidas, igual acabamos de falar, desmotivar as pessoas. E isso muito acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das igrejas, que seria um local de pessoas receberem apenas palavras de bênção, palavras de edificação, às vezes pelos corredores das igrejas, não vamos dizer, não falar da nossa, porque a nossa igreja não tem isso, eu tenho certeza que nossa igreja não passa por isso. Nossa igreja não tem fofoca, tô brincando, irmãos, mas infelizmente, às vezes damos brecha para o inimigo e acabamos usando a nossa língua para maldizer, fofocar das pessoas. E infelizmente isso destrói não só a igreja, como também o grupo de crescimento. O grupo de crescimento é uma família, é um grupo menor, um grupo pequeno, mas é um grupo para edificação, é um grupo para amizade, para estreitar laços, para ter intimidade, para se abrir com o irmão, e também para estudar a palavra do Senhor. Mas o principal foco do grupo de crescimento é adquirir essa intimidade, é adquirir esse vínculo com o nosso próximo, e através dessa amizade, através desse relacionamento, podermos discipular essas pessoas. Olha, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce.
Então, se somos cristãos, se somos verdadeiros servos de Deus, a nossa fonte só tem que sair água doce. Se somos salgados por dentro, se estamos cheios de pecado e cheios de erros, é impossível sair de nós algo doce. A palavra de Deus diz que da nossa boca sai o que o coração está cheio. Então, se somos servos de Deus que buscamos a santidade, com certeza da nossa boca sairá algo para edificar a vida dos irmãos. Mas se da nossa boca está saindo algo ruim, é porque o nosso coração está infectado com essas coisas. Concluindo, irmãos, a nossa lição de hoje, o controle da língua é algo que todos os cristãos devem ter. É fundamental para o cristão viver em santidade. É impossível um cristão ser santo sem o controle da sua língua. O controle da língua somente é possível mediante o poder do Espírito Santo e a perseverança em disciplina e esforço. A língua tem poder de destruir e edificar vidas, dependendo de como é usada. A língua pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O cristão deve usá-la de forma coerente com a fé que professa. Então, meus irmãos, que possamos refletir nessa palavra de hoje, que a nossa língua possa servir apenas para edificar, para abençoar a vida dos nossos irmãos, e que possamos adquirir controle, que possamos adquirir freios para a nossa boca, para podermos falar apenas aquilo que vai abençoar, que vai acrescentar na vida do irmão e não diminuir. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, a Deus, por este momento, muito obrigado, a Deus, por esta palavra, muito obrigado, a Deus, pelo Teu Espírito Santo que está aqui conosco, que está aí falando no coração de cada um neste momento. Venha atender, ó Pai, os pedidos, venha atender as necessidades de cada um neste momento, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, possa ser fixada em nossos corações, que a Tua palavra, ó Pai, venha ser plantada em nossos corações de forma que cresça, Pai, e renda frutos. Meu Deus, que a nossa língua, Pai, possa ser repreendida, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar conosco a todo momento, venha soprar nos nossos ouvidos, o momento de nós calarmos, o momento de nós falarmos, o momento, ó Pai, que possamos, ó Deus, abençoar a vida do irmão, que nós não possamos, ó Pai, usar a nossa língua para poder diminuir na vida das pessoas, para poder amaldiçoar a vida dos nossos irmãos. Deus, nos dá, ó Pai, disciplina. Pai, nos dá, ó Deus, a condição, a fé, ó Deus, para conseguir alcançar esse patamar de santidade, esse patamar de bênção, para ser chamados, ó Pai, verdadeiros filhos do Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e perceber que somos cópias do Senhor, que possamos ser exemplos, ó Pai, de servos de Deus verdadeiros. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma lição. Muito obrigado pela vida do nosso GC. Abençoa, Pai, a nossa anfitriã. Abençoa, Deus, os nossos líderes, os nossos supervisores, os nossos coordenadores, os nossos pastores. Abençoa a nossa igreja, Pai. Abençoa a nação, o Brasil, o mundo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês, que essa palavra possa ser plantada no coração de vocês e que o Senhor abençoe a sua família. Amém.